Nosso convidado chegou, Rochinha. Maravilha. Eu quero assistir com ele ao vídeo da Anitta, que dá um recado importantíssimo aí para a galera ir votar. Tudo bom, Rochinha? Você está sem som. Tudo ótimo. Pode rodar, porque aí a gente conversa sobre o vídeo da Anitta? Vamos ver? Roda aí, Gui, por favor. Oi, galera. Meu papo hoje é com os seguidores que já tem seu poderoso título de eleitor nas mãos, tá? A gente está aí com as eleições chegando, falta bem pouquinho, e vocês já estão cansados de me ver falando aqui sobre a responsabilidade que a gente tem que ter na hora de votar, que não adianta não votar, ou votar de qualquer jeito sem pesquisar, sem estudar, e depois reclamar que tá tudo ruim, tá tudo feio, tá sem estrutura, tá tudo esburacado, o país tá uma bosta, não sei o que, não adianta. A gente também é parte disso, né? Vim aqui trazer algumas informações, alguns pensamentos para vocês. Primeiro de falar para vocês dos cargos que a gente vai votar esse ano, principalmente também para a gente não ir votar de acordo com promessas que talvez a pessoa nem possa fazer, executar, né? A pessoa tem que prometer o que ela pode fazer, que esteja ao alcance daquele cargo. Então, vocês sabem o que cada um dos cargos fazem na sua cidade? A pessoa que vai ser eleita prefeita, por exemplo, é a pessoa que vai administrar a cidade, vai garantir que tudo funcione para os moradores super bem, para a estrutura daquela cidade, por exemplo. Então, procura saber aí quem são os candidatos da sua cidade. Quanto mais eu estudo, busco saber sobre política, tô me guiando pelo pensamento de que todo candidato é candidato, todo candidato tem chance. Se tem 8 candidatos, para mim, na minha opinião, no meu pensamento, quanto mais eu vou pesquisando pro que eu quero para a política no futuro, para as coisas que eu acredito, se tem 8 candidatos têm chance. Eu não quero seguir o pensamento de que se tem 8 candidatos, só 2 têm chance. Para mim, enquanto 8 podem ser votados, 8 têm chance. E eu voto em quem tem mais a ver com as causas que eu acredito. Tá? Então, depois, se acontecer um segundo turno, aí eu vejo o que é melhor. Mas essa é a minha forma de votar e de pensar, tá? Eu penso que se tem 8 tem chance, se tem 10 tem chance, se tem 7 tem chance. E depois, se tiver um segundo turno, aí eu vejo entre as outras 2 pessoas que estão. Esse é o meu pensamento de agora. Porque eu penso que senão... O mais importante aí era esse apelo dela para as pessoas irem votar, porque é tão baixinho, né, o custo da multa que muita gente, não gosto de ninguém, deixa eu lavar as mãos. Então, eu queria saber com o Rochinha, Miguel, o que ele acha de uma figura influente como a Anitta, com milhões de seguidores aí nas redes sociais, qual o impacto que tem um recado, um chamamento como esse, Rochinha? Eu acho isso super importante. Primeiro, boa tarde a todos, um abraço. Eu acho que se todo artista tivesse esse grau de responsabilidade e se pronunciasse como ela se pronunciou, isso ajudaria a valorizar a política e fazer com que a população, em geral, compreendesse de fato o que é a política. Porque as coisas se resolvem tudo pela política, né? E é importante também que esse pronunciamento dela, porque isso confronta um pouco essa ideia, esse ataque que a política vem sofrendo, sobretudo da extrema-direita no mundo todo, né? De desqualificar, desacreditar a política como forma de solução dos problemas sociais. Então, quando uma pessoa importante que tem assim, a inserção que ela tem na sociedade, e faz um pronunciamento sereno, equilibrado, né, de bom tom como esse, isso é importante, ajuda muito, sobretudo a juventude, né, que está aí assistindo ela diariamente em todos os cantos. Isso é muito importante. Eu gosto da ideia disso, acho que os artistas, de modo geral, deveriam se pronunciar, mostrando para a população que a solução está na política, né? Votando bem, votando corretamente, escolhendo as pessoas certas, que a gente resolve os problemas da sociedade, não com ódio, com raiva, com destruição, com ataque, com ódio. É muito importante esse pronunciamento dela. Muito bem, Rochinha. Rochinha, eu queria fazer uma pergunta sobre a repercussão desse novo livro do juiz Eduardo Apio. Ele fala de você, em toda entrevista ele lembra que você foi advogado dele, ajudou ele a enfrentar algumas situações difíceis, né? Fala também do Pedro Serrano. No livro dele, que já até estou lendo,
ele também na entrevista ele dá detalhes, né, que a situação foi muito dura que ele enfrentou ali em Curitiba. Quando ele chega na 12ª ou 13ª vara lá em Curitiba, ele enfrenta uma hostilidade muito grande, uma verdadeira campanha organizada contra o trabalho dele. E é importante esse livro, ele preenche algumas lacunas dessa história da Lava Jato, né? Ele ilumina, ele traz elementos para a gente entender o que aconteceu. Que a Lava Jato foi um momento ali de muita confusão no país, muita perplexidade. Hoje em dia, a história, graças a Deus, ela ilumina essas trevas, né? A gente teve o hacker de Araraquara, que foi um dos melhores historiadores que a gente podia ter, foi aquele hacker de Araraquara, que ele vazou as mensagens, então a gente soube como é que eles conversavam, e agora o juiz Eduardo Apio também traz uma série de elementos. Como é que você acha, como é que você está vendo a repercussão dessas entrevistas do Dr. Apio? Bom, ele foi o primeiro a chegar no porão da Lava Jato, né? Porque na medida que a escolha dele foi uma escolha, inclusive, singular, porque ele escolheu ir para a 13ª vara e, como o mais antigo, a ida dele para lá foi inevitável. Eles tentaram, inclusive impugnaram, andaram tentando evitar que ele fosse para lá, e ele chegou e foi o primeiro a entrar lá naquele porão e olhar e ver as coisas que estavam lá. E ele viu tudo, viu muito, e teve uma reação, houve uma luta política dentro da vara, e eles acabaram inviabilizando a permanência dele lá, mas ele entrou lá e ele viu. Então, é a testemunha ocular do que aconteceu lá. E eu não li o livro ainda, espero que ele consiga reproduzir com fidelidade, com transparência, com clareza, as coisas que ele viu lá. E que essas coisas possam ser, na sequência, demonstradas, provadas. Nós vamos lembrar que os procedimentos para apurar o que aconteceu na 13ª vara foram abertos recentemente no CNJ, outros ainda estão para ser abertos. Esses procedimentos podem gerar consequências na área penal. Então, portanto, é uma coisa que ainda vai nos trazer muitos fatos, muitos desdobramentos. E eu quero parabenizar pela coragem que ele teve de escrever, colocar isso no papel. Tudo isso ajuda o nosso Congresso, o nosso Judiciário, todos nós, a melhorar as instituições, sobretudo o Ministério Público e o Judiciário, para que esse tipo de coisa, o aparelhamento, a instrumentalização de uma operação tão importante como foi a Lava Jato, não seja mais utilizada para atacar setores da política, né? Seja de esquerda, de direita. O judiciário tem que ter a natureza contra-majoritária, tem que ser descontaminado, tem que ser independente, tem que ser imparcial, né? Tem que ter competência, né, de acordo com o regramento processual. Tudo isso ajuda a melhorar. E eu gosto muito da ideia dele ter tido coragem de fazer esse livro. Eu vou ler, então logo possa ter acesso. Eu vi aí umas partes que foram extraídas do livro e divulgadas, que chegaram até mim. Eu espero, sinceramente, que isso seja uma contribuição para que a gente continue passando a Lava Jato a limpo, né? Porque o grau de destruição que ela produziu a partir desses comportamentos inadequados dos promotores, dos juízes, dos delegados, não pode acontecer novamente. Eu acho que essa iniciativa do Dr. Eduardo Apio ajuda nesse caminho, né? A gente construir um aparelhamento processual que impeça que operações como essa voltem a ser utilizadas, contaminadas por um punitivismo que não cabe no nosso sistema judicial.
Mas, Rochinha, eu fico com uma dúvida. Eu acho super importante o depoimento do juiz Apio, mas a gente viu que o espírito lavajatista ele persiste, sobretudo em Curitiba. Basta acompanhar o caso pessoal do juiz, né? O afastamento dele, a quantidade de os bolsonaristas entrando na justiça contra ele para desqualificá-lo. Como que você vê esse fenômeno, que o lavajatismo ele é o pai do bolsonarismo, que agora está ganhando uma outra roupa, né, que é o marçalismo. E aí, Rochinha, como é que a gente sai dessa encruzilhada? Olha, primeiro é o seguinte, o punitivismo é um germe que está dentro de todos nós, né? A solução fácil, né? Aquela história do teórico francês, do filósofo francês que escreveu sobre o estado do espetáculo, né? Então, isso está aí já há muito tempo entre nós. O uso do aparelho judicial para atacar os adversários. Eu costumo dizer o seguinte: o primeiro grande exemplo de lawfare que nós temos na nossa sociedade foi a cassação do registro do Partido Comunista em 1947. Eu não gosto do estrangeirismo lawfare. Por quê? Porque ele não é novo. Segundo, porque nós já vimos isso. Utilizaram o TSE para tirar o Partido Comunista da legalidade em 1947 e cassaram o mandato de todos os parlamentares do partido que haviam sido democraticamente eleitos. Em segundo lugar, são ondas, né, que vai e vem. Então, o que aconteceu foi que, num dado momento, os astros conspiraram para fazer da Lava Jato o que ela foi. Isso só aconteceu por quê? Porque existe dentro da estrutura do judiciário um material fértil para que isso aconteça, né? Agora mesmo nós estamos assistindo aí, eu até polemizei com alguns companheiros, essas prisões aí dessa operação da Deolane, com aquele cantor. Quando você vai olhar a coisa de perto, você vê que eventualmente existem ali elementos para se apurar a prática de crimes. Mas não há elementos assim consistentes que autorizem os decretos de prisão, nem dela e nem dele, né? E, no entanto, eles foram presos. E criou um espetáculo, uma audiência, né? Então, se você quer um exemplo mais novo, mais quente, é esse aí, dessa operação lá em Pernambuco, que a juíza mandou prender. Um dos fundamentos que ela usou para prender o cantor foi que ele desrespeitou, afrontou o judiciário, não porque estava tentando impedir a apuração criminal, estava tentando fugir, que são os fundamentos que a lei autoriza que se aplique o decreto de prisão. Então, as coisas estão aí. Assim como o bolsonarismo não morreu, o lavajatismo também não morreu. Vamos lembrar que ele teve muito apoio dentro do nosso judiciário, do Iapoque ao Chuí. Então, essa coisa está aí. Se a gente se descuida, ele volta. Entendeu? Por isso é que nós temos que usar aquela velha máxima de que a democracia não é uma obra pronta nunca. Ela é um processo em discussão, em construção sempre, e é preciso você trabalhar para que ela não saia dos trilhos, não se perca, não seja uma presa fácil para a demagogia, que está sempre disposta a afrontar a democracia. Então, a demagogia é uma coisa atraente, né? Nós estamos vendo aí o Pablo Marçal com 20 e poucos % no eleitorado de São Paulo, uma coisa oca, vazia, e que só tem mesmo a demagogia, o discurso antipolítica, o discurso falso do antissistema. Então, isso tudo ainda está aí. Nós temos que continuar brigando, lutando. Nós vamos enfrentar isso de novo em 2026, como estamos enfrentando agora. Então, infelizmente, eu não sei quando isso vai passar. Nós tivemos estamos tendo uma febre alta. O pico da febre alta foi a eleição do Bolsonaro em 2018. Isso não passou ainda. Tudo aquilo foi embalado por uma bobagem, um equívoco do nosso centro, de achar que podiam tirar a Dilma impunemente, né?
Ou seja, que nós íamos abrir, eles acharam que iam abrir a porta do inferno e iam sair anjos de lá. Abriram a porta do inferno e o que nós vimos foi ser o Bolsonaro, o Moro, o Dallagnol, o Pablo Marçal. Então é isso, essa coisa está aí. Né? Basta que você abra a porta que eles saem. Nós temos que continuar trabalhando e tendo cuidado para que não aconteça isso. Rochinha, só que saber enciclopédico, o Rochinha citou aí o estado do espetáculo, que é do Guy Debord, na obra A Sociedade do Espetáculo, para quem quiser saber mais aí sobre essa teoria. Miguel, posso fazer uma outra pergunta que eu achei interessante o exemplo que você deu, Rochinha, sobre as bets, né? Mas o fato é que o governo Lula está com essas bets na mira. O ministro Fernando Haddad anunciou que a Anatel vai derrubar 600 sites de apostas irregulares e avisa, gente, quem tiver dinheiro nesses sites, eles vão divulgar a lista amanhã, tem que retirar ou vai ficar no prejuízo. É uma epidemia, algo que está mexendo muito na sociedade brasileira, sobretudo em populações vulneráveis, e que não deixa de ser um fenômeno muito parecido com Pablo Marçal, né? De que o seu mindset pode mudar a sua situação, independente da presença do Estado. Rochinha e Miguel. Olha, eu penso o seguinte, que no hemisfério sul, os governos têm tanta coisa para fazer, né? A miséria, a fome, o desamparo, né? A falta de colchão, do colchão de proteção social, que às vezes acontecem coisas que a gente fica olhando e não sabe como aconteceu. Né? As bets são um exemplo disso. De onde veio isso? Assim, eu estou aqui, eu me considero uma pessoa bem informada, eu não estava enxergando isso. Eu não estava vendo isso. De repente explode. É como se tivesse uma fossa que ela encheu, e daqui a pouco ela explode e sai aquilo tudo. Então, aí você sai correndo para tentar remediar, que é o que o governo vai tentar fazer agora. É regulamentar, porque não tem como impedir isso, né? Você vai ter que ter um regramento, impedir que pessoas que usam o cartão de Bolsa Família possam usar esse recurso para gastar com o jogo. Né? A finalidade do recurso não é esse. Estabelecer um regramento para, de pronto, né? O que é regulado, o que está registrado, o que está atuando legalmente no Brasil e o que não está. Então, a notícia que a gente vê aí é assustadora. Tem cerca de 600 sites de bets, de aposta, que não estão regulamentados. Aliás, no regulamento não tem registro no Brasil, que é dinheiro que está indo embora para fora. Então, isso tem que ser tirado do ar imediatamente. Então, o governo vai fazer, e parece que está disposto a fazer. Isso é uma notícia, uma boa notícia, porque se o governo tem consciência, o primeiro passo é ter consciência para daí depois partir para a ação. Então, o governo ele vai regular isso. Existem instrumentos de inteligência artificial já disponíveis aí em vários lugares que são eficazes na regulamentação disso. Então, o primeiro passo é tirar do ar quem não tem registro. É uma grande coisa. E avisar, né? Avisar as pessoas antes, para que elas tenham ciência, tomem providência. E segundo, é regular o que ficar. O que pode e o que não pode. Né? Sobretudo na questão da publicidade. Do jeito que a coisa está, pessoas estão... assim, no cigarro, você tem lá o aviso, isso faz mal para a saúde. Na bebida, você tem o aviso, isso faz mal para a saúde. No Betis tem que ter também. Tem que ter, as pessoas têm que ser orientadas, né, de que isso aí é uma ilusão. A pessoa ganha 1.500 um dia depois de ter gasto 7, 5, 6. Então, tem que ter um processo de terapêutico, né, e educativo para preparar as pessoas. Mas, assim, isso aí é um exemplo inacreditável de quanto a sociedade ela está exposta a patologias. Né? De repente, você descobre que o crime organizado está no garimpo, está no desmatamento, está não sei aonde, está tomando conta de prefeituras. Né? Ou seja, a gente tem que ter, a partir do governo federal, uma forte
instituição de informação, para que o governo seja informado sobre essas coisas antes que tomem as proporções que tomaram essas bets aqui agora, certo? Mas eu acho que o governo tem que reagir, tem que mostrar para a sociedade que ele está aí para coibir o ilícito e ilegal, e é muito bom que faça isso. A fala do ministro Haddad veio numa hora boa e mostrou firmeza. Tomara que o governo consiga concretizar o que ele está falando. Só uma curiosidade, Rochinha e Miguel do Rosário. Enquanto as loterias oficiais lucram, né, tem um montante de 2 milhões, essas bets são em 20 milhões. Imagina o tamanho disso. Olha, há mais de um ano eu recebo, principalmente pelo Instagram, convite para jogo. Qual período, Yara? Né? É 2 milhões por quanto tempo? Por dia, por mês ou por ano? Acho que é o montante mensal, mas é uma proporção de 10 vezes mais a Bet, porque está aqui no seu celular. Para você jogar na loteria, você tem que ir numa loteria, né? Tem todo um processo. Eles usam também essa questão da facilidade. E isso aí, gente, é uma herança do senhor Bolsonaro. Ele criou a lei das bets e estava lá na lei que ele tinha que regulamentar e não fez. Agora está aí mais uma herança maldita do governo de Jair Messias Bolsonaro. Eu vi aqui, Yara, é impressionante. Os brasileiros gastaram neste ano cerca de 20 bilhões de reais por mês em apostas online. B de bola, 20 bilhões por mês. É impressionante, Miguel. 10 vezes mais do que gastaram na loteria. Pronto, é isso. E assim, uma coisa totalmente desregulada está aí. Conversa com o crime organizado, conversa com a extrema-direita. É uma tragédia social, uma epidemia, né, de vício em jogo, pessoas, inclusive, cometendo suicídio porque não conseguem lidar com as contas. Há inúmeros relatos nas redes. É triste, muito triste. Muito bem. Rochinha, a gente chegou aqui ao final do nosso bloco. Eu até pedi para você comentar um pouco sobre economia, mas já chegamos ao fim. Tem aqui, só um minutinho, então, que tem essa taxa de desocupação e desemprego, caiu semana passada, caiu para 6,6%, menor desemprego em muitos anos, né? Mas então, só para você se despedir, se despede comentando, então, essa taxa de desemprego, qual o significado disso? É o seguinte, o Lula 3, eu sempre repito, desde a vitória do Lula em 2022, o mercado está apostando no pessimismo. Disseram que o governo ia ser um governo gastador, que é um governo que não ia controlar a crise fiscal, e o governo controlou, um governo que consegue ter equilíbrio fiscal com responsabilidade social. Agora veio a notícia de que o crescimento será mais de 3%, o desemprego está caindo, a inflação sob controle. Certo? A única coisa que está errada é o juro do Banco Central que não baixa, né? Que aí é um problema ideológico. Né? O presidente do banco quer manter o juro alto, né? É uma situação totalmente atípica e estranha. Mas, enfim, do jeito que a coisa está indo, a notícia para o bolsonarismo e para a extrema-direita é péssima. Significa que o Lula vai ficar até 2030. Muito bem. Muito bem, Rochinha. Muito obrigado. Forte abraço. Boa semana para você. Abraço. Tchau. Tchau, Rochinha. Tchau.